Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o relatório do KNCA. KNCA que passou por uma emissão, né? E aí a gente vai ver no que ele vai alocar, qual é a ideia. Então vamos lá, vamos para a tela aqui, deixa eu abrir aqui para vocês e aí a gente começa. Deixar minhas redes para vocês aí, para quem não for inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante. E vamos lá. Eu tenho um relatório para mostrar para vocês primeiro e a data de liberação das cotas para negociação. Vou mostrar a data primeiro, que eu sei que muita gente quer saber, depois a gente vai para o relatório. Formulário de liberação da negociação das cotas. Data de conversão dia 7, libera para o dia 8. Então a partir do dia 8 aí, quem tiver nesse fundo ou quiser entrar e etc, pode ser que tenha uma pressão vendedora. Esse fundo está com um ágio bem grande, a gente vê aqui, ó, tá mais ou menos nesse valor de R$108 e tudo indica que possa vir a ter uma pressão vendedora. Vamos observar. É difícil prever esses movimentos, mas costuma ter esse tipo de pressão vendedora quando liberar as cotas, ainda mais uma oferta pública. Então vamos lá. O fundo agora, com seus 817 milhões de reais, cresceu bem, né? O fundo nasceu com 500 milhões, já está com 800, daqui a pouco ele já está com 1 bi e tanto. Então a Quineia tem um poder de captação muito forte, o produto dela chama muita atenção aí do pessoal. Ainda é um número de cotistas pequeno, né? 6.600 cotistas, pagou aí um 1,25 no último mês. Patrimonial a gente consegue ver R$100,98. Cota mercado tá 107, 108, 109, tá variando aí um pouco nessa faixa. E liquidez atingiu 1 milhão. Entenda que essa liquidez subiu um pouco, minha visão subiu um pouco, muito justamente pelo pessoal arbitrando e tal. Mas de toda forma, uma liquidez, esse fundo já nasceu com uma liquidez interessante. O fundo captou 300 milhões de reais, foi muita grana, captaram bem. A gente vê outros fiagros aí custando a captar e ele já captou 300. E a gente vai ver o que ele vai alocar. Aqui nos dividendos ele pagou em 25 para o pessoal da primeira emissão, das cotas 11. Do dia de preferência pagou em 25, das sobras 0,33 e o pessoal que entrou na oferta pública não recebeu nada. Taxa de administração dele é um pouco puxada, 1,20, mas ele não tem performance, né? É um dos poucos fiagros que não tem performance. Aqui a gente vai ver a primeira operação que ele deu aí na alocação. Essa agropecuária Cicho aqui, SDI mais 4, é uma empresa que é líder nacional na produção de maçãs. Os caras são voltados aí ao mercado interno. Um ponto legal que eles colocam que a produção é feita toda em áreas próprias da própria empresa, interessante. E o principal que a gente tem que ver quando se trata dos fiagros, um ponto que a gente tem que ter atenção, é isso aqui, ó, garantias da operação. Temos que ficar de olho nessa questão de fiagro, viu, pessoal? Por mais que o produto é legal, tá começando, vamos ficar de olho, principalmente nas garantias, né? A gente já viu muitas pessoas comentando disso. Vamos lá. Essa operação de 98 milhões garantia ação fiduciária de terras, incluindo o ativo biológico, com cobertura de 130%, além do aval dos acionistas e tal. Então a gente vê aí uma garantia de terras, uma garantia real. Certamente a Kinef fez uma diligência e viu que essas terras, né, valem o que realmente valem e tal. Então esse é um ponto legal. Uma garantia real. É um negócio, uma terra, tá lá. Não é o tipo, é a produção, não sei o que e tal. Não, é a terra. Então, bem interessante. Seguindo aqui um pouco no relatório, o fundo 72% alocado, 27% em caixa, não é bastante caixa, até porque ele, como eu falei, né, ele tem novas operações e já está tudo comprometido, tudo esquematizado, é só ele ir liquidando uma a uma. Ele traz um update setorial aqui interessante, do setor do sucroalcooleiro, que ele coloca o seguinte, tem uma recuperação no ritmo da moagem das usinas. A safra aí de cana está um pouquinho atrás do que era a última, né? Tá no mesmo período, menos 12% aí da safra, mas tá indo. E eles colocam aqui, né, que com a pausa nas chuvas e tal, eles devem conseguir retomar o ritmo aí
o ritmo do ano passado. Tudo adimplente e a gente vai ver um pouco da carteira dele. Um ponto que eu fico conjecturando que possa vir a acontecer é se algum dia ele vai vender algum desses CRAs aqui, que são as operações mais concentradas, né? Ele tem aqui um pouco dessa usina Itamaraty, que são 2 CRAs, mas é uma operação somente, e esses 4 que também são de uma única usina. Eu fico me questionando se algum dia ele vai vender algum desses CRAs aqui. Seria bem interessante. Enfim, vamos subir a carteira dele aqui. O foco é CDI, é um fundo que vai aplicar tudo em CDI+, então a gente vê aí CDI mais 5,8 praticamente, uma taxa bem interessante. Uma taxa bem interessante, não é ruim não. E como a carteira do fundo está hoje, a gente começa a ver o novo setor aqui, né? Fruticultura, que não tinha, ele só tá um foco muito, ainda tá, né, num foco muito grande de açúcar e etanol, mas agora a gente vê um novo setor. E pelo que eu mostrei para vocês o prospecto, né, quando a gente foi fazer o vídeo do relatório anterior. Então a tendência é que isso aqui se divida em cada vez mais setores e fica sempre aquela questão do que eu comentei, né? Será que ele vai vender alguma coisa desse setor aqui para dar uma equilibrada? A gente fica de olho. Pelo que eu vi dessa emissão, pessoal, se eles soltarem uma outra emissão daqui a alguns meses, num valor aí de também 300, 400, até meio bilhão de reais, eles vão captar também tudo de novo. Então é um fundo que tem um potencial de crescimento muito grande. Para quem está fora e não entrou agora nessa emissão, não precisa ter pressa, não precisa ter correria, entra no momento adequado, não paga ágio absurdo, vai com calma, porque a emissão não vai faltar nesse fundo. Liquidez já comentei, né? Vamos seguindo. DRE dele, galera, DRE dos fundos aqui eu nem passo muito, porque não tem muito o que falar, não tem pegadinha e tal, é bem lightzão. O único ponto que a gente pode ver é essa questão dele ter gerado 1,8 e pagou 1,25 só. A única coisa que a gente tem de comentar, que os últimos rendimentos dele a gente consegue ver. Então aí, bem interessantes. E o fundo, conforme vai alocando e tudo, vai ganhando mais tração. Então a gente vai observando aí o crescimento dele. Porque a carteira, como eu comentei com vocês, né, que tem concentração nessas operações aqui, né, essas todas aqui. Ele já começou a diluir um pouco, mas ainda é bem pouquinho. Tá tipo assim, 40% em cada uma, até um pouco mais, e o restante nessa agropecuária aqui. Então, tem que, sim, que diversificar mais. Mas a gente vai observando, ainda tem 1/3 do fundo em caixa, então eu espero que esse 1/3 aí vire mais operações e que dilua esse risco. O grande problema desse fundo, quando ele nasceu, foi ter nascido apenas com 2 CRAs de 2 devedores. Isso aí pesou muito, mas agora o fundo já começa aí a abrir os tentáculos dele para outras operações. Aqui um pouco das operações, eu vou passar só umas garantias para a gente conversar. Olha, ação fiduciária de terras, ação fiduciária de soqueiras, penhor da cana-de-açúcar com fundo de reserva, LTV de 65%. Então a gente vê terras aqui, já nessa de baixo, alienação fiduciária do terreno, da usina, alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, alienação fiduciária de forqueiras de cana-de-açúcar, cessão fiduciária dos contratos de venda de açúcar e etanol, LTV de 60%. Então a gente vê aí garantias de fato real. Essa aqui a gente já comentou, né? Então não vou nem comentar de novo. Mas o ponto que eu acho que o pessoal principal da análise dos FIAGROS é o seguinte: garantias. Olhem as garantias, vamos ter uma atenção especial. Eu acho que essa situação do Betra foi bom para dar um heads up, um alerta, tipo, ó, para tudo aí e vamos olhar esse negócio com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Mas no mais, pessoal, esse produto ele tem muito a crescer. A gente está vendo o produto nascer. Muita gente entrou em fundo imobiliário 10 anos atrás e viu os fundos imobiliários nascerem. Então existem algumas, como o Baroni gosta de falar, né, dores do crescimento. E a gente vê o fundo imobiliário aí rodando já há mais de 10 anos e a gente ainda tem essas dores do crescimento. E no Fiagro, que está começando agora, galera, vai ter muita coisa. Vocês podem ver que a gente tem fundo imobiliário mais consolidado, a gente tem o FIINFRA vindo aí um pouco atrás, e os Fiagros bem colados nos FIINFRA. Então são tipo assim, essas duas classes são classes que a gente está vendo nascer agora. Então quem está entrando nessa classe agora tem aí a questão um pouquinho de ficar um pouco desconfortável, algum ponto e tal, que chama atenção, mas
você está participando desde o início, tá igual aquele cara que entrou no HGLG lá atrás. Claro, a gente não tem muitos produtos, principalmente em agro, de equity, só tem de dívida. Seria legal ver mais produtos de equity. Tem até alguns fundos aí aparecendo, tem o FZDA, mas não tem relatório. Eu tô doido para gravar sobre ele aqui no canal, mas não tem relatório ainda. Mas a gente vê um ou outro fundo e tal. Tem o Betray e o Risa, mas eu falo do Fiago puro. Então e o Betol também. Então eu espero que essa classe de ativo, principalmente na parte de equity, não somente de dívida, comece a aparecer mais, para a gente ter mais opção de investimento. No mais, galera, fica aí o vídeo. Mostrei para vocês a data de conversão. A gente viu aí, só para lembrar, dia 8/7 agora vocês já vão poder negociar essas cotas. E pode ser, não posso afirmar, mas pode ser que tenha uma pressão vendedora aí, então para quem tá fora, às vezes dá uma entrada, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!